Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Quem for chegando, sinta-se à vontade. Estou aqui aguardando o Silvio Romero. Vou colocar aqui o tema da nossa live. Zânia, bem-vinda! Colocar o tema aqui. Hoje nós vamos falar como recomeçar nossos relacionamentos. Com Silvio Romero. O Silvio trabalha com terapia de regressão. Tem uma boa formação. Deixa só eu fixar aqui. Pronto. Quem for chegando, vai falando como é que vocês estão. Nós estamos aí na segunda semana que nós estamos falando a respeito da visão do masculino. Como é que o masculino olha para os relacionamentos? Será que o masculino e o feminino, eles tratam o amor, eles tratam a expressão do amor da mesma maneira? O que vocês acham? Sim ou não? Como é que nós compreendemos a linguagem amorosa? Como é que o masculino compreende? O que satisfaz o relacionamento para o feminino? Como é para o masculino? Hoje eu estou recebendo o Silvio. Silvio é de Salvador. Silvio tem um conhecimento muito bom com terapias de regressão. Ele também é participante, ayahuasqueiro, como a gente diz, né? Comunga o chá do Santo Daime já há um tempo. Ele está numa jornada evolutiva, ele está numa jornada de transformação. E ele vai falar um pouquinho aqui pra gente também da espiritualidade do casal. Isso facilita, não facilita? Será que quando nós trilhamos caminhos tão diferentes dentro de uma trajetória espiritual, é fácil se manter na relação? E essa dimensão da conexão também espiritual, ela auxilia ou ela dificulta o relacionamento? Esse é um aspecto, né? Quando temos coisas muito diferentes, como é? Como é lidar com as diferenças? Principalmente depois de uma fase da nossa vida, de uma certa época da nossa vida. O Silvio é uma pessoa que eu admiro, porque ele acabou de passar pela experiência de entrar num relacionamento, de sair da cidade natal, né? E ele vai contar um pouco dessa experiência, de entrar com o conhecimento dele como terapeuta, e viver a complexidade de todo o relacionamento. Então estou aqui atrás do Silvio, para ver se ele já está entrando. Vou falando aí, gente, quais são as dúvidas de vocês quanto a esse tema. Vão deixando aí algumas perguntas. Deixa eu ver, cadê o Silvio? O que aconteceu com ele? Deixa só eu chamá-lo aqui para ver se está tendo alguma dificuldade. Enquanto isso, vamos falando um pouquinho aí das dúvidas de vocês. Estou vendo a Débora entrando, ó, o Silvio acabou de entrar. Deixa eu convidá-lo já. Dado já está aí. Vão dizendo também de onde vocês são. Oi, Silvio! Tudo bem, Silvio? Boa noite, como é que tá? Boa noite. Tá ouvindo bem? Estou lhe ouvindo muito bem. E vocês aí? Silvio, bem-vindo. O dia quente aqui para nós, né, Silvio? Nossa! Mas, Claudiane, tá ouvindo bem aí? Tá tudo bem, hein? Tá, tudo bem, tudo bem. Eu não lido bem com isso ainda não, tá? Mas vamos ver como é que sai isso aí tudo. Não, mas tá ótimo, a imagem tá boa. E as pessoas podem ir falando Olha, também como é que mas já está. aqui, ó, tinha que arranjar um lugar para pegar, aí já coincidiu que minhas filhas ficaram lá no fundo, olha.
Olha que lindas filhas, que gracinha. Ai, que lindo. Silvio, Tô- eu hoje fui fazer a sua apresentação lá no Insta, né? E eu quero dizer que tudo que eu coloquei lá é realmente um sentimento meu, né? No início eu tinha uma admiração para você, por você, e hoje assim triplicou a minha admiração, não é? Por todo o processo que você passou, por toda a sua entrega nesse processo, por todo esse caminho que vocês estão aí percorrendo, né? Nessa jornada do amor. E a gente está aqui nas lives, o projeto que nós estamos desenvolvendo, o projeto de lives é dar oportunidade também para o masculino falar, que é uma relação saudável, que é uma relação entre homem e mulher, entre pessoas que se amam, né? Nós não estamos falando só da relação hétero, mas homo. É uma relação, quando duas pessoas decidem por uma caminhada juntos. Como é isso? Né? E eu estou muito feliz, porque você tem propriedade para falar disso. Que você está fazendo a sua jornada espiritual, amorosa, recomeçando a sua vida, numa cidade distante, pagou o preço de tudo. Então, não tem como não admirar. Eu até vou começar pegando um gancho aí, quando eu atendia muito lá atrás, eu vi as queixas do feminino, do masculino, mas um dia foi bem interessante porque eu peguei para fazer terapia de um casal homossexual, de homens, né? Viviam 13 anos juntos. E um era mais feminino, né? A energia dele era mais feminina, o outro era mais yang, era mais masculino. E quando eu fechava os olhos para ouvir os dois, as queixas dos dois, sabe, eu parti daquela história lá atrás do Roger, que eu fiz o curso de terapia regressiva, que ele fez o ser humano na essência é igual, né? Não existe homem ou mulher, não existe nenhum tipo de outro, ou qualquer coisa que você. Somos iguais, no fundo somos iguais. O que muda é a cultura, o que muda é o percurso de cada um durante a vida, mas assim, os sentimentos, as faltas, os problemas, as carências, né, todos nós temos e os medos, né, são iguais. Só que um enfrenta mais, enfrenta menos, o homem é tido como mais atirado, a mulher mais comedida, né? Mas eu comecei a ver que realmente é verdade. Quando eu fechava os olhos assim para ouvir, eu dizia assim, gente, eu já ouvi isso antes. Ele não me quer, não me quer, não me dá carinho, não me dá atenção, sabe? As mesmas coisas que a carência daquela pessoa puxava ou gostaria que o outro desse. Agora, dando um salto quântico aí, quer dizer, eu acho que eu estou na minha terceira vida, sabe, Claudiano? Terceira etapa de vida. Acho que eu já estou na terceira encarnação dentro dessa encarnação. E assim, né? Boa. A gente aprende demais com os relacionamentos, né? A gente aprende muito com os relacionamentos. Cada pessoa na minha vida foi um espelho para aprender o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu devo fazer, o que eu não devo, o que eu devo chegar próximo, até onde não me incomode, não me fira, onde eu vejo que o outro também pode chegar, né? Então, a minha vida sempre foi essa experiência de crescimento em cima de ganho do relacionamento, desde os irmãos, pais e etc, né? Escola e as perdas que a gente foi tendo no caminho. E assim, eu acho que a gente aprende muito com relacionamento. Muito, muito, muito. A vida da gente aqui, quanto mais relacionamento, eu acho que melhor a gente vai viver. E não é fácil se relacionar com alguém, viver na mesma casa, viver com propósitos parecidos ou iguais, não é fácil. Não é fácil para ninguém, porque são dois seres plurais, porque assim, se eu for olhar, por exemplo, vamos supor que cada um de nós teve 250 vidas nessas encarnações anteriores, ou desde tempos lá da Mônada, lá atrás. Então a gente teve muitas experiências. E aí chega um ser complexo que a gente nem se conhece direito e acha que o outro, né? A gente tem que interagir com essa flexibilidade, com essa facilidade, né? Aí a gente não entende que a mulher
A mulher tem hoje, né, a questão dos problemas hormonais dela, que hoje estão mais apurados, por causa dos estresses que são submetidas, os homens também. Então, assim, a mulher hoje, eu vejo isso aí, às vezes eu fico até brincando, assim, vocês quiseram muito emancipar, quiseram muita coisa, e não abriram mão de quase nada. Então, assim, hoje vocês têm uma carga de trabalho muito grande, continuam cuidando da casa, do filho, da família, da limpeza, etc, etc, etc. Estou falando que isso é uma regra, né? Mas, de um modo geral, é isso, né? As mulheres ficam mais com os filhos, na separação, de que os homens, né? É mais comum. Não estou dizendo que os homens não ficam, eu sou um paizão, você sabe minha história. Mas isso daí, até que ponto tem mulher que diz assim, não, eu queria ser dendoca, eu queria votar, queria ter calma, queria ter paz, queria ter isso. Então, você conciliar hoje aqui, né, essa história, se a sua mulher trabalha fora, tem uma carga de horário, você também, e às vezes, assim, até vocês não se encontram direito durante o dia. A minha filha, ela está no quarto trabalhando, o marido dela está no outro quarto trabalhando, sabe? Se comunica por WhatsApp. Então, nós estamos num tempo de mudanças fantástico, né? E se relacionar, como eu te falei, se adequar às diferenças, não é fácil. Eu digo o seguinte, né? Pela minha experiência que eu tive, algumas coisas são primordiais. Quando há diferenças muito grandes, até tem casais que conseguem, né, conviver e viver até muito tempo com diferenças enormes. Né? Um é cultural, outro não é. Um gosta muito de futebol, a outra detesta futebol, a outra gosta de novela, não gosta de novela. É assim, nós, sabe, quando a gente encontra uma mulher que tem coisas parecidas com nós, gosta de leitura, gosta de uma boa série, que gosta de viajar, porque tem gente que não gosta de viajar, por aqui parece que gosta de praia, tem gente que não gosta de praia. Não é? Quando você encontra uma pessoa que tem isso junto, o papo é mais fácil, o relacionamento fica mais fácil. Assim, a gente pode extravasar ou até consertar a relação numa grande viagem, né, para relaxar todo esse estresse do dia a dia. Nós não vivemos aqui muito o estresse do Covid. Nós continuamos trabalhando, eu construindo uma casa, ela trabalhando no dia a dia, a cidade pequena no início não teve muito isso, mas a Covid veio também, né, para juntar ou separar o casal, né? Porque assim, se tem coisas que não são muito sincrônicos assim, na vida, empáticos, o que é que acontece, né? O que é que acontece? Nessa hora do junto, eu acho que a coisa pega, né? Dá um choque, eu acho, né? Porque já dá choque com quem a gente tem empatia, com quem a gente gosta da mesma coisa. Ah, vamos supor que só tem uma televisão, porque, olha, aluguei meu apartamento, esquemou duas televisões, ficaram, o pessoal, a família toda ficou com uma televisão lá só em Salvador. Brigas, tiveram que comprar rapidinho televisão lá. Porque um queria futebol, outro queria novela, o outro queria outras coisas. Então você vê um casal com filho. Então é assim que eu vejo, né? Não é fácil e é fácil ao mesmo tempo, porque assim, se você olhar aquilo como um crescimento, como um aprendizado, e que você olhar para trás e assim, porra, aquele cara, desculpa aí o palavrão, aquele cara lá de trás não sou eu mudei muito. A mulher que lá atrás que convivia comigo, hoje não tem, está longe, está distante, não tem mais nada a ver. Estou falando uma, não, estou falando das relações, de modo geral, estou falando comigo. Quem eu era 20, 30 anos atrás, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não é a mesma coisa, aquela criança não é a mesma, né? Então, os medos trabalhados, me trabalhei muito, muito, não, chorei muito com pai, com mãe, terapeuta, fiz muita coisa. Fiz muito e ainda, sabe, que eu não, ainda continuo naquela espiral, travando de vez em quando naquela coisa ali que não sai. Eu olho ali e digo assim, poxa, está travando aonde e o quê? Então, assim, o que é que, assim, queria ouvir você também, né? Para a gente dar um gancho aí de debate, com o pessoal também, porque assim, fui terapeuta regressivo, né? Eu fiz terapia regressiva com mais de 200 pessoas. Tive um grande mestre, e depois eu conto um detalhe disso aí bem interessante, e a gente vê na terapia regressiva que a gente, quando ele sempre levou, porque ele levou alguns anos no Tibete, então ele ensinou a gente a levar todos nós na terapia regressiva ao momento da morte, não é? Porque o momento da morte de uma pessoa é uma coisa única dela, só ela que passa com aquelas imagens, aquele sentimento para diante, ela não tem como nem passar.
E quando ela chega lá no bardo, Batidó, então assim, ela vai encontrar com seres que estão esperando por ela, né? Mãe, pais, mas geralmente quem espera é um ser de luz, é um ser de acompanhamento, né, que chega ali. E nessa hora, a gente faz ela fazer uma imagem e uma avaliação da vida dela. E ele disse para a gente lá, 90% das pessoas não falam, perdi meu carrão, perdi minha casa, deixei meus bens, deixei não sei o quê, perdi minha saúde. Não, as pessoas falam assim, nossa, como eu podia ter sido melhor. Nossa, como eu podia ter sido amoroso. Nossa, como eu podia ter cuidado da minha filha quando precisou, do meu pai quando precisou. Eu vejo muito isso quando a gente bebe o chá. O chá bate nessa hora. É como se a gente morresse, né? E aí a gente fica lá em cima disso. Você não está dando atenção à sua filha. Você não está dando atenção à sua mãe. A sua mãe lhe deu um beijo lá e você rapidinho foi embora, nem retribuiu. Então, como aquela cobrança, imagine uma cobrança maior quando você morre, que você tem aquelas imagens todas ali para você mesmo. Não é o outro que cobra, não é o ser de luz que cobra. É para você mesmo se avaliar e dizer que filha da puta que eu fui. Desculpe o palavrão, mas é o termo que eu vejo. Que sacana, que cara rude, que cara grosseiro, que homem, sabe? Então, assim, a terapia, ela serve para a gente se autoconhecer, descobrir que a gente, no fundo, faz muito isso. Descobrir que o outro, quando critica a gente tem que perceber porque está criticando. Tem que aceitar e não ser tão reativo. Mas, assim, eu digo que o chá vale por a terapia de um ano, porque você leva semanas, às vezes meses com aquelas Olha, eu não imagens. sei de onde você tirou isso. Eu sinto muito, eu não sei. Você falar que o chá vale por um ano de terapia, uma sessão de chá para mim vale 10 anos de terapia. Olha aqui eu falando, eu tô Meu falando dela. Deus! Porque Então, o assim, Claudiano, a gente já está na terceira encarnação já daqui, a gente não é nem mais... eu já Depois entrei no desse 20 anos... bardo, eu já saí do outro lado do bardo, eu já virei do avesso, né? Silvio, mas é engraçado que uma coisa, eu fiz, não sei se você a conhece em Brasília, a Neuza Zapponi. Ela trabalha com tanatologia. E eu fiz um curso de tanatologia com ela, pela Unipaz, há muito tempo atrás. Eu não vou falar quanto tempo não, porque senão eu me assusto. E ela dizia que a dor da morte é a dor de tudo aquilo que nós não conseguimos falar. É aquele eu te amo, que nunca saiu, é aquela renúncia que nós nunca fizemos, é é a dança que nós nunca dançamos, que não deu tempo de dançar. E ela diz, né, que quando a gente chega do outro lado, a gente olha para todos os amores que nós ficamos indisponíveis para viver. Todos. O amor para com o pai, para com a mãe, aquele amorzinho da adolescência que a gente nunca conseguiu, nem porque parece que expressar o amor é uma vulnerabilidade, né? É uma fragilidade. E o outro pode aprontar muito se eu expressar o meu amor. A Irene Cardotti é uma grande terapeuta, maravilhosa, trabalha, é consteladora internacional, ela está falando aí, né? Deixa mágoas, né? Que a Verdade, gente tem que verdade. deixar de lado as mágoas. Então, quantas amarras tem dentro da gente que vai secando a fonte do amor, né? E eu tenho percebido bastante que a nossa compreensão, você falou uma coisa tão interessante, eu estou vivendo já estou na terceira encarnação dentro de uma existência, Eu tô. né? Então, assim, e o que que a gente está fazendo com tudo isso, né? Para entrar, eu estou perguntando para você e para mim também, porque eu ainda vejo, hoje eu recebi um vídeo maravilhoso, vi lá na Selene Taumaturgo postou, falando da Covid, né? Que agora, esse campo
de indisponibilidade, isso se materializou, né? Então hoje nós estamos sem poder dar um beijo, um abraço, entrar em contato fisicamente com as pessoas, e nós materializamos até essa frieza mesmo, que tá dentro da gente. Porque por mais que a gente queira esse amor, o tanto que nós não estamos prontos para vivê-lo ainda, né? Então a gente busca tanto, mas tem algo dentro da gente que resiste tanto. Essa entrega, entregar-se para o outro, aceitar o outro, reconhecer o outro na sua essência. Como é complexo isso? Eu tiro isso, Claudina, até pelos filhos mesmo, né? Cada um diferente, cada um com sua essência, cada um com suas necessidades, suas demandas. Eu, quando minha filha mais velha, que eu convivi, né, dentro de um casamento, mais tempo, desde pequenininha, ela era muito teimosa. Ela sempre eu estava botando de castigo, evitando até dar uns tapinhas. Naquela época, você sabe que a gente dava uns tapinhas, né? Hoje não pode Uhum. mais. Então, assim, aí eu cheguei a uma conclusão assim, nossa, todo dia eu brigo com o Nanda. Aí eu chamei ela e falei assim, filha, eu quero fazer um trato com você. Eu brigo com você porque eu te amo, porque eu gosto de você. Ela ficou me olhando assim, 3 anos de idade, ficou me olhando assim, mas eu quero fazer um trato com você. Por mais que papai brigue com você, papai bote de castigo, papai que faça isso com você, quero fazer um trato. A gente não vai dormir de mal. A gente vai dar um beijo no outro e dar um sorriso, tá? No outro dia a gente acorda alegre um com o outro. Ela topou e falou, ótimo, papai, ótimo, ótimo, porque ela é toda ligeirinha, toda assim, né? E isso foi minha vida toda, até hoje, quando eu for para casa dela, eu de manhã dou um beijo, assim, dou um abraço e falo quanto possível que amo. Porque, assim, brigar com o filho ou brigar com alguém, vamos falar até de relacionamento, é muito fácil, por muito pouco a gente briga. Mas como é que é mesmo essa coisa que ela falou, a Irene falou, de quebrar o orgulho, quebrar a mágoa, quebrar aquela coisa, porque você amar e só dar porrada, que porra de amor é esse, né, gente? Porque assim, a gente ama e bate, briga por amor, e fica de mal por amor, e se zanga por amor, e não fala com o outro por amor. Que amor? Que amor é esse? Entendeu? O amor ele tem que perdoar, ele tem que deixar a mágoa para lado, tá? Ele tem que dar um abraço, o amor tem que deixar o dia para que vai surgir limpo, radiante. Olha, eu fico pensando assim, uma coisa interessante. Os ingleses, eles dormem em cama separada. E nada como cama junto, para o pezinho tocar de noite quando está zangado um no outro e começar uma nova história ali, né? Um ou outro, bota a perninha por cima, pronto, acaba a briga sem nem precisar falar, nem sem precisar dizer eu estou certo, você está errada, porque no fundo às vezes a gente disputa muito tudo, né? A gente quer ganhar tudo, então acaba sendo um jogo também. Muitos relacionamentos viram um jogo. Jogo de poder dentro de casa com os filhos, jogo de poder na rua com os amigos, jogo de poder de quem tem mais dinheiro, quem trabalha mais, trabalha menos. E ainda e onde fica o amor também nessa hora, porque jogo a gente vai jogar bola lá, jogar vôlei, a gente vai ver a partida de futebol na televisão, é jogo. Mas dentro do relacionamento, não deveria ter jogo. Uma das coisas que eu sempre trabalhei isso em mim, e gostaria de que muita gente visse isso, quando eu estou jogando, por que eu estou jogando? Por que eu quero ganhar? Porque eu tenho essa necessidade de ser o perfeito ou de ser o melhor? Por que eu preciso dizer para o outro que ele está sempre errado? Exatamente. É, entendeu? Muito É interessante, incrível, né? né? E assim, esse respeito, né? Quando a gente faz isso, tem uma história que eu gosto muito de contar, que um casal, né? Eles viviam muito bem, e aí um belo dia ele era muito exigente com comida, ela não gostava muito de comida, de fazer comida, e um dia ele chegou para o almoço e ela tinha queimado o feijão. E ele comeu e disse, amor, você queimou o feijão. E ela disse, não queimei. O feijão não está queimado. É impressão sua. E ele disse, amor, mas o feijão está queimado. E começaram uma bela de uma discussão. E aí começaram a brigar por conta disso. E ela disse, eu não queimei o feijão. Não queimei o feijão. E aí foram parar na terapia.
E aí ela não tinha perdão, ela dizia, mas eu não queimei o feijão. Isso é algo que ele botou na cabeça, o feijão não estava queimado. E aí se separaram, passaram um tempão separados, e aí foram para terapia, resolveram os conflitos na terapia, né? E voltaram. Aí quando eles voltaram, foram sair para um restaurante, jantar, aquela coisa, ele disse, pensa bem, amor, que bobagem. Nós separamos só porque você queimou o feijão. Ah, Claudiane, E aí ela falou, eu não queimei o feijão. E aí começou tudo começou mesmo. tudo de novo. É, Ai, é. o ser humano tem a coisa da soberba também, né? Aquela coisa de se achar melhor do que os outros, né? Nós todos temos um pouco disso em alguma área, principalmente quanto mais cultura, mais conhecimento, sabedoria tem. Aí me veio uma história de um cara muito sábio na Índia, né? Que ele é um cara que palestrava para todo mundo, que ensinava para todo mundo, que era mestre e tal, aquele sábio famoso na Índia. Aí um dia ele vinha passando por um rio e tinha uma ilha no meio do rio. E ele ouviu um som, e ele era músico também, ele era um cara que tinha um ouvido fantástico. Ele ouviu a música. Do outro lado, ele disse, que música, que cara que canta ruim, que coisa está doendo meu ouvido, eu não consigo. Pode imaginar que tem um ser que canta tão mal. Aí ele pegou o barco, remou, foi lá do outro lado da ilha, identificou o cidadão lá e disse assim, meu amigo, você canta muito mal, meus ouvidos estouram, sou professor de música, eu queria lhe ensinar a você cantar. E o cara com humildade, pois não, mestre, eu aceito. Aí ele ficou lá um tempo suficiente para dizer, e aí, mestre, como é que eu estou? Aí ele falou assim, você melhorou muito, eu já vou até embora, porque é só você continuar com as lições. Não é? Tem essa última lição, é só você continuar com a lição. Aí o mestre foi embora, quando estava remando para ir, aí veio o cara, ele viu um barulho, tac, 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 tac. Quando ele olhou para trás, aí veio um cara andando por cima d'água, parou, mestre, mestre, queria lhe falar uma coisa, você esqueceu de me deixar a última lição. Então ele se achava poderoso, o porreto, e o cara sabia andar nas águas, entende? Então ele olhou para o cara, você anda nas águas? Ando. Mas veio atrás da última lição. Você sabe, a soberba, e quanto dessa última lição que cabe a gente no dia a dia, né? De o outro sempre se achar mais especial do que o outro, né? E eu digo o seguinte, continuo dizendo que a gente aprende com o outro. Cada pessoa é um mestre. Não importa se seja o pai, a mãe, um filho, um irmão, um grande amigo, alunos ou professores e relacionamentos, quantos tantos você teve, cada pessoa é um pouco do seu espelho. Então você busca nela muito do que você precisa aprender, né? E esse aprendizado é o que mantém, o que faz com que a gente acelere como eu digo assim, a gente já tive 3 vidas aí. Cada relacionamento acelera. Cada relacionamento que você se entrosa, que você entende, que você tem companheirismo, que você... Porque, assim, eu acho que o relacionamento, para dar certo também, tem que ter objetivos juntos. O casal... Eu tenho um tempo que eu fui corretor, né, de imóveis. Você sabe. E aí, assim, os casamentos que acabavam na cobertura. Eu digo, gente, quanta gente, quase toda a cobertura que eu vendo é de casal separado. Aí eu fui conversando muito com as pessoas, porque Esse foi o meu problema. Eu morava na cobertura. Agora eu descobri. Deixa eu chegar lá. Aí eu eu conversava com as pessoas, eu disse assim, não, a gente morava num quarto-sala 30 anos atrás, a mulher chorava pra caramba, essa mulher, né, que eu conversei com ela. A gente era casada, a gente casou, noiva a gente já estava morando junto, a gente casou, o primeiro filho da gente morou num quarto-sala, que o bercinho do lado, a gente conseguiu um dinheirinho para comprar 2 quartos. A gente sonhou comprar 2 quartos, depois veio o terceiro, 3 filhos. Meu segundo filho, a gente foi aumentando, comprou a casa de praia, comprou fazenda, enriqueceram muito da história dele lá atrás. E compraram a cobertura. Evidentemente, quem compra a cobertura na cidade grande são pessoas que já têm uma posse maior. Então ela fala assim, Silvio, a gente parou de sonhar junto. A gente parou, porque quando a gente estava pensando na casa nova,
Era sempre a casa nova. Aí, com 40 e poucos anos, meus filhos começaram a ir embora, embora, embora. Ficou eu e ele numa cobertura monstruosa. Aí a gente se zangava, ele dormia no quarto de cima, eu dormia no quarto de baixo. Daqui a pouco a gente via, tinha meses ele dormindo no quarto de cima e eu dormindo no quarto de baixo. Olha que coisa interessante, não é nem a cama do lado, porque é só atravessar ali 2 passos, né? É a cama no andar de cima com escada para subir. Então, quando você está num relacionamento que você não está planejando o próximo feriado, o São João, o Natal, uma viagem durante o ano, comece, corra, olha o que é que está de errado no seu relacionamento. Você não está Silvio, planejando com aquela pessoa. e aí e acontece muito isso, por exemplo, com essa faixa etária nossa, né? Que nós já formamos os filhos, né? Você ainda tem uma filha pequena, mas a grande maioria nós já estamos formando os filhos indo para a vida, casamentos que não deram certo e nós estamos recomeçando. E esse recomeço, como é que você vê isso? Com toda essa bagagem que nós já temos, com esse campo que já foi formado, de que qualquer coisa as pessoas caem fora. Até o Hellinger fala uma coisa interessante nesse último livro dele, né? Que esses relacionamentos, que eles ficam dependendo do humor do outro, ou da vida financeira do outro, né? Que esses relacionamentos não ganham força. Eu não posso estar... Se uma relação, ela depende do humor do outro, ela é uma relação infantil, totalmente infantil, né? E aí, como é que a gente lida com esse recomeço? Como é que você vê isso? Eu sei que você já estudou com a Aida Puchlik lá, transpessoal, bioenergética, já fez a sua formação em terapias de regressão, tem essa bagagem toda aí na ayahuasca, né? Que quando a gente está lá no movimento do chá, a gente vê o anjo de candura que nós somos, né? Para quem não conhece, gente, o chá é uma ayahuasca. O Silvio vai falar um pouquinho, nós vamos deixar pelo menos 10 minutos para falar desse tema. E ela abre o inconsciente, né? E aí a gente vai ver o nosso consciente pessoal, nosso inconsciente coletivo, a nossa espiritualidade de fato, aquilo que a gente precisa aprender aqui, né? E é muito sofrido, não é uma coisa fácil. Mas eu quero ouvir você agora, Silvio, essa questão, como é que é esse recomeço? O que faz? Como é que a gente lida com esse recomeço? Com tudo que eu tenho, com tudo que você tem, com tudo que o meu parceiro tem, com família, com netos, com tudo. O que a gente faz com tudo isso? Vamos lá. A palavra é começar de novo, né? De novo, de novo e de novo. Você vê que o casal começou de novo e continuou com os mesmos problemas de novo, né? O novo é contagiado por um processo não resolvido, e novo, e novo, e novo. Dentro de começar de novo, eu separo em 2 partes. Começar de novo com o velho, com a pessoa que você está, que é recomeçar. As 2 pessoas têm que se transformar, têm que aceitar, têm que mudar muita coisa para poder o recomeço ganhar força e ser um recomeço legal. Ou começar de novo com uma outra pessoa. Se você recomeça de novo, um recomeço de um relacionamento com uma nova pessoa, a gente conversou já muito sobre isso, for muito atropelado, muito em cima, no WhatsApp das 24 horas, né? Muita gente hoje, de manhã está casado, de noite está no WhatsApp, né? A gente não paga o luto, a gente não cumpre o luto. E, assim, uma vez eu me botei para pensar, Claudiane, por que o luto de um ano, né? Por que um ano? Minhas tias, minhas avós, a pessoa vestia preto 1 ano, né? Era a tradição. E eu pensei, quando eu passei por um processo, eu me vi assim, cada festa, cada evento durante o ano daquela relação, não importa que relação é, estou falando, pode ser até uma relação de empresário com empresário, homem com homem, mulher com mulher, mas vamos falar de relação, né, de casamento. Não importa que sexo seja, uma relação de casamento. E aí você separa um pouco também dos amigos de um lado, de outro, e você vai durante o ano tendo, Réveillon, Carnaval,
Semana Santa, São João, aniversário de um, aniversário do outro, pai de um, não sei o que de outro, aí vem até Natal, você tem vários eventos. Cada evento desse que você assiste, o aniversário da ex, né? Ou daquela que não é tão ex, que está 2 meses atrás, né? Está há pouco tempo. E aí? Não tem como você não lembrar daquela pessoa, passar o dia até com aquelas lembranças. E aí, você passa o ano todo. No ano passado eu estava lá, a gente viajou para Buenos Aires, a gente viajou para não sei onde, a gente fez não sei o quê. Cada evento você lembra do ano passado, porque sua memória é acumulativa, né? E não tem nada ainda para substituir isso. Quando você passa o ano, epa, esse Réveillon do ano passado eu não passei, não, com fulano não. Aí o luto vai sendo sobreposto com novas imagens, com novos relacionamentos, com novas histórias. Então você vê, as pessoas têm mania de ainda vivendo o luto, ainda sem estar entregue, e aí se joga para um novo relacionamento. Ainda está cheio de miasma, vamos falar de miasma, de energia do outro. Aí a gente brinca muito como terapeuta, a gente, olha, você vai trocar 6 por meia dúzia. Pelo menos naqueles aspectos, sim, né, que você não resolveu com ele. Vai trocar 6 por meia dúzia, sim. Então, assim, a gente aconselha, gente, dá um tempo até para você se ver, o que é que você quer, onde você vai querer chegar. Essa coisa de relacionamento relâmpago. Não, mas a gente monta. Sim, mas mesmo para montar com novos relacionamentos, como muita gente fala, não, vai montando, aí a gente vai esquecendo o outro. Tem que ter um tempo para você. Tem que ter um tempo, né? Esse luto para algumas relações pode ser um luto curto, não precisa ser um luto de um ano, mas para relações muito Ai, que fortes. horror. E aqui eu vou falar uma coisa para você. Relação forte não é relação medida no tempo. Você pode ter uma relação muito forte de 3 meses e uma relação de 3 anos muito fraca. Então, é uma relação medida de alma. É uma medida de alma. E a alma não tem tempo, né? Então, assim, você conhece uma pessoa e naquele dia você sabe que conhece a pessoa, conhece a alma dela, ela se conhece, você tem uma empatia fantástica. Nem todo mundo é assim, nem toda relação é assim. Mas não significa que outras relações também não sejam boas, não, porque você tem muita coisa aqui para vivenciar, né? Inclusive filhos e outras coisas mais que são planejadas e a gente é empurrado para aquilo. Aí você me perguntou sobre o chá, que eu sou fã do chá, tá? Falar um pouquinho chá, dessa jornada espiritual, né? Se, eu jornada. vejo. Eu antes do chá e depois do chá. Eu consegui, no chá, ultrapassar uma linha de tristeza e de muitos processos anteriores não resolvidos. A linha do chá, para mim, foi isso. Assim, primeira vez que eu tomei o chá, aquela coisa forte, é impactante mesmo, senti muito medo. Depois eu estudei muito sobre chá, né? Não sei se as pessoas estão de Salvador, não sei se tem pessoas de Salvador aí, mas tinha um grande médico fitoterápico que chamava Fernando Roisa, que já tomava chá há 17 anos. Foi ele que me disse assim: por que você não toma? Você está pronto para tomar o chá? Você bebe o chá, doutor? Bebo. Foi aí, nessa confiança que eu tive a esse mestre, que eu acho um mestre, já se foi, que eu bebi o chá. Então, assim, o chá é a mistura de uma folha com uma raiz. Uma é força, a outra é luz. Na mistura apropriada, mais ou menos é o que eu estou falando. Um tem um produto, o outro tem outros tipos de produto que, se você tomar ele individualmente, o chá da chacrona, não faz efeito nenhum. Se tomar do mariri, não faz efeito nenhum. E o que é que o chá faz? O que todo terapeuta, de algum jeito ou de outro, faz nas vivências de biodança, nas vivências de inspiração alotrópica, nas vivências de respiração, até que você botar a mão na pessoa e pedir para ela respirar profundo e mergulhar e ela entrar numa catarse, que isso depende muito da energia, até no reiki, eu dando reiki já vi uma pessoa fazer uma catarse. Então, assim, essa coisa de expandir a consciência. Nós somos limitados, principalmente no dia a dia, bloqueados por milhões de informações. Hoje nós somos bombardeados por milhões de informações. A gente tem um cérebro, a mente da gente, ela é muito sobrecarregada. E quem faz a expansão é aqui, é o peito, é o coração em permissão com a mente e essa expansão.
essa expansão da consciência, que é dita por todos os grandes mestres, que você pode conseguir ela através de respiração, de meditação. Eu já consegui duas vezes só, com meditação profunda, de ficar 90 minutos sentado, quando eu vejo, nossa, 90 minutos no mesmo lugar, sem coluna doer, sem nada, sem pescoço cair, e fiquei num lugar de luz lá, que eu não sei se era luz, se não era, sem som, sem nada. Eu achava que tinha passado 1 minuto, tinha passado 90. Então, assim, essa expansão de consciência, você atinge muita coisa, né? Você atinge esse cosmo que no dia a dia assim, a gente é bloqueado, né? Muitas pessoas, através dos sonhos, que não são sonhos, a maioria deles, expande consciência, né? Ela viaja, faz viagem astral e tal, e até fazem trabalho astral. E isso é uma expansão da consciência. Aí as pessoas me perguntavam, como aeroterapeuta, assim, não, isso é perigoso, a pessoa pode não votar mais, entendeu? Uma coisa assim, não vi ninguém não votar, todo mundo vota. O que pode acontecer é a pessoa dormir ali, e você, daqui a pouco ela acorda. Vomitar, passar mal, ver que você não é no chá, aquela... No chá, mas a terapia agressiva no chá você ainda bebe. Mas assim, até no chá, né, como você expande, se você forçar a barra, tá com medo e volta para fora, entendeu? Não aguenta, fica zonzo, fica agoniado. Se você respirar e aceitar, vem mais coisas, que aquilo que você não está conseguindo absorver, é muita coisa, né? Na terapia regressiva, a pessoa expande e a gente fica como um focalizador condutor. A gente não faz mais aquelas regressões, estágio 5, onde a pessoa vai e fica, e ainda aí pergunta, quem é você que todo dia vem aqui conversar comigo? Ela está em outro mundo lá e não sabe nem quem é o terapeuta. Não, a gente faz no estágio 3 que a gente consegue comparar coisas do passado com coisas do presente. É a grande saque da terapia regressiva. É você comparar aquele abandono que você sente sempre, e todo mundo que você consegue alcançar um nível de relacionamento bom, você acha que vai ser abandonado, você consegue ver a origem lá do núcleo da história, lá onde começou o processo todo. E assim, eu digo que na terapia regressiva, como na gente, o trauma é uma abelha mãe, é uma abelha rainha, onde as abelhas pequenininhas, as abelhas que são muito pequenas em relação a dessas, que faz aquela colmeia enorme, elas são, a abelha rainha é o trauma daquele abandono. Por exemplo, foi um abandono, você sofre um abandono, todo mundo, homem que você consegue, enquanto você acha que vai lhe abandonar, que não vai dar certo, você já cria uma energia contrária àquela coisa que iria dar certo. A sua abelha rainha agora ali é o abandono. Abandono. Você precisa trabalhar o abandono. Aí o que acontece? Esse abandono pode estar na sua vida atual, biográfica, pode estar 300 anos atrás, pode estar 2.000 anos atrás. Não importa. A abelha rainha é aquela que está ali no meio. Por sintonia, cria-se um complexo. Quem é o complexo? É aquele enxame de abelha que todos é abandono. Abandono. Cada abelhinha daquela é um abandono há 300 anos atrás, 500 anos atrás, é um abandono dos 5 anos, quando seu pai disse que ia fazer uma viagem com sua mãe, é o abandono dos 16 anos, quando o primeiro namorado desapareceu. Então, é as abelhinhas, mas onde é que está o núcleo? Que é para você futucar, ir lá na catarse, lá no fundo, e tirar aquela abelha rainha. O que acontece quando você tira a abelha rainha de um colmeia? Elas ficam doidas, elas não se juntam mais. Ela precisa que um assuma aquela realeza para que elas voltem a aglomerar de novo. Então, quando você mexe com o âmago da história, isso pode ser medido, isso pode ser feito numa constelação, tá? Isso pode ser feito numa respiração holotrópica, isso pode ser feito numa regressão, isso pode ser feito numa biodança. Já vi pessoas entrar. Eu dei aula de biodança há muito tempo. Você que aprendeu biodança, a transtase, daqui a pouco está viajando ali e você tem que parar para acudir a pessoa. Já aconteceu isso com você? Eu já como aluno já vi isso. Eu nunca fiz biodança como mestre. Transcendência, né? Quando você vai para a área da transcendência também, da sexualidade, tudo. Ou seja, tanto trabalho, até pessoas com uma aura e uma energia muito grande, ela toca em você e bota você para fazer a viagem. Então, assim, o chá é uma forma de você viajar. Viajar dentro de você e para fora de você. Então, é isso. Assim, não vicia. O DMT, que entre aspas, uma droga endógena, né? Você tem muito ela
em quantidade grande mesmo, no nascimento e Uhum. próximo da morte. Tanto que você As tem tanto 4 próximo da horas morte, iniciais, né? As 4 horas iniciais do muito DMT. nascimento é puro DMT. Porque a criança, ela está mais lá do que aqui. Você está entendendo? Então, assim, durante a vida da gente, de vez em quando a gente libera DMT, algumas ocasiões especiais. Mas próximo da morte, minha mãe estava já cada dia mais doentinha ali, e ela começou a ver os espíritos. Ela não acreditava em nada disso e começou a falar com pessoas que já tinham se ido. É muito comum as pessoas próximas da morte começar a ver o mundo espiritual. E o que é que a gente às vezes vê nesses lugares que a gente expande a consciência? O mundo espiritual. Ah, o que é o mundo espiritual? É o contrário, não é o contrário do mundo denso. O mundo espiritual é que nos cria. Primeiro nós somos seres energéticos para encarnados no corpo físico. Depois a gente vai embora, isso aqui, essa roupa fica aqui. Não é? A gente cresce, a gente dá tombo de noite, crescendo, tombo. É porque quando o corpo espiritual encosta no corpo físico, ele não dá mais. Então o corpo físico cresce, ele volta pequeno. O corpo espiritual, aí ele se ajeita. Aqueles tombos que a gente tem muito, é o corpo espiritual se adequando um pouquinho naquela. Olha aqui, ó. O corpo espiritual fez uma viagem astral, voltou. O menino tem 14 anos, cresce 1 centímetro por mês, milímetros no dia. O corpo espiritual desce, opa, deu tremelique, ajustou. Ou senão, quando a gente entra muito assustado, com muita rapidez, por um estrondo, por um barulho, por um processo biológico, ou até por um ser desencarnado que encosta dentro do nosso campo, né, energético, o corpo físico puxa o cordãozinho e ele vem acoplar. Então, a expansão da consciência, que para mim é a grande ciência do futuro, não importa onde você vai buscar isso, é onde a catarse faz com que você mexa no seu processo inicial e, a partir dali, com o reconhecimento já daquilo, você melhora. Quando a gente leva na regressão ao momento da morte, que faz toda a revisão da vida, daquela vida, dos processos todos, e a gente volta naqueles processos que ela sofreu naquele momento lá atrás, naquele trauma, a gente tem a capacidade lá no bardo de pedir perdão àquela pessoa, né? de dar um abraço, de acabar com a mágoa, de limpar o coração. Como no chá também, a gente também tem essa permissão. Aliás, em toda a expansão da consciência, olha o termo, expansão da consciência. Não é expansão da não consciência, da alienação, é da consciência. Se nós temos, a gente fala assim, esse cara é muito consciente. Imagine ele expandindo a consciência. Então, é um ser que expande a consciência, é um ser, né? E quanto mais a gente expande, mais a gente está próximo da luz. Falei pra caramba, né? Ô Silvio, eu falo que existem os momentos na nossa existência, né, das depressões iniciáticas. Eu gosto muito desse termo, que são os momentos em que a gente mergulha nessa sombra, nessa treva, nessa dor, nessa emoção. E, e aí parece que é muito difícil, né? Esse recomeço é tão distante. E, e às vezes você vai fazer um processo desse, iniciático, e você também não tem só o processo depressivo, que vai te marcar um recomeço. Você também tem a luminosidade, né? A Cris falando a noite escura da alma, mas nós temos também o luminoso. Quando eu passei pela separação, e você acompanhou bastante, né? Você foi quase que o meu terapeuta nesse processo. É tão engraçado. Eu me via tão curada, esses anos todos de chá, de constelação, eu me via tão pronta para a relação, eu me via tão pronta para aquela relação, e quando eu saí, eu sentia uma dor, era uma dor que dilacerava o meu coração. Parece que todos os chakras doem, né? Era uma dor, era uma dor. Eu falava, meu Deus do céu, que dor é essa que eu estou sentindo? E aí eu fiquei pensando, não é que dor é essa que eu estou sentindo, é como aprofundar nessa dor para fazer esse recomeço. Como compreender onde começa essa dor. Como você falou da abelha rainha, né, da colmeia,
Então, essa dor, ela sempre esteve aí. E talvez toda a experiência que a gente chama de depressão iniciática seja justamente para entrar na sensação e ver onde começa essa sensação. Onde começa? E às vezes a gente coloca no outro, ai, é a dor porque o outro foi embora, porque eu fui embora, porque não, essa dor já está aí. E talvez eu vá lá e pegue uma pessoa, e o Luciano falava muito isso nesse final de semana. Ele diz que quando alguém chega e diz assim para ele, na constelação, encontrei o amor da minha vida. Em outras palavras, essa pessoa está dizendo assim, escolhi com o dedo podre sistêmico. Esse que eu chamo de amor da minha vida é o dedo podre sistêmico que está escolhendo, né? Porque tem muito a ver com essa ressonância que você trouxe. Então, eu vejo esses processos que você está trazendo, como a constelação, como o chá, que eu não nego, todo mundo sabe que eu sou ayahuasqueira, eu sou alasqueira, né? Ayahuasqueira já tem mais de 12. A primeira vez que eu fui no chá tem 14 anos. Fui com uma amiga minha que me convidou em Uberlândia e fui participar. Participei muito tempo, na ordem também, lá em Uberlândia, né? Acho que é muito importante fazer num lugar sério. Quem quer essa experiência tem que ser num lugar sério. Já fiz cursos, inclusive, para aprender a servir. A medicina é uma medicina, né, Silvia? É importante deixar isso bem claro. Mas, assim, o que essa experiência, o que essa dor traduz que a Irene está dizendo? A dor é antiga, ela está ali. O outro vem e tira para fora, às vezes, para me mostrar que eu não estou curado. É um processo. Nós temos apenas 5 minutos para você falar um pouquinho disso. Tá. Eu vejo essa coisa, a Irene tem razão. E assim, por que é que a gente entra no chá com essa dor? Não estou falando de mim agora, falando da sua dor e da dor de muitas pessoas no momento, né? E aí, às vezes você chega assim, nossa, eu quero que o chá me mostre isso, aquilo outro. O chá chega para você e te mostra algumas coisas da sua infância. Nossa, eu queria isso, eu quero falar sobre fulano, não quero. E o chá aí te mostra outra coisa, o chá não te obedece, porque... E que você mesmo assim sai dali, nossa, eu tenho que pensar sobre isso, nossa, aliviado, você não sai com aquela angústia que você entrou. Não, você sai da sessão, você bota muito para fora o sentimento, acumulativo, é aquela coisa, você botou muita abelhinha dentro da sua abelha rainha ali. Então, aí a gente está certo, assim, antigo, onde é que está essa origem? Né? Onde eu vou buscar essa coisa de que me deixa paralisada? Você eu até assim, te admiro nesse ponto, porque mesmo sofrendo da dor, assim, né? O que você sofreu e tem sofrido de uma separação recente, você consegue trabalhar, porque eu conheço terapeuta e pessoas que não conseguem trabalhar, que até para de trabalhar nesse ponto, né? Porque está tão incomodado, e quanto mais conhecimento e mais terapeuta e mais fama, mais a dor pega. Não tem jeito, é assim mesmo. E não fica dizendo, vai acabar um dia, não vai, não vai acabar. Vai ter de novo. Vai ter de novo, de novo, de novo. Agora, como você vai lidar com aquilo? Ele fez, epa, peraí, eu já caí nesse buraco antes. Não vou cair mais. Agora, você sabe, aquela autobiografia de Christian esqueci agora o nome do homem. Eu não vou mais cair. A responsabilidade de cair naquele buraco é meu. Eu vou andar por outra rua. Então, assim, no dia que você decide andar por outra rua, da sua angústia, do seu conhecimento, da sua recuperação, você vai olhar que você é muito maior do que isso. Que você teve... Nossa, quando você expande a consciência de gente, eu sou grande pra caramba, eu tenho muita coisa, eu tenho muita felicidade, eu tenho muita coisa para viver. Então, eu acho que a gente tem que esgotar assim, as conversações, as negociações antes, durante e pós-guerra. Eu acho. Tem que ter negociação antes, durante e pós. Senão não é uma guerra resolvida. Tá? Senão fica inimigo dentro da trincheira. Tá? Então, o que é que eu vejo? Antes, é a briga, é a confusão, é a falta de diálogo, é interferências, né, astrais e locais, né? Você está entendendo o que eu estou falando? Astrais e locais que, às vezes, atrapalham o casal.
né? E aí depois, durante a briga, todo mundo durante a briga, você sabe como é que é. Cada um quer ter razão, é complicado, aí entra um processo, outros processos. E após, é orgulho ferido, ceder ou não ceder. Agora, veja bem, é melhor quem tem coração e dizer eu gosto, eu te amo, ainda te quero, tudo mais, e amanhã dizer assim, poxa, eu não disse, eu não sei se é, se não é. Eu acho que tem que dizer sim, eu acho que tem que, deu saudade 3 horas da manhã, tem que ligar, olha, eu tô morrendo de saudade, te amo e tal. Se o outro te ofende, se o outro te trata mal, se o outro tá te dando um gelo, né? Se o outro já está até com outra pessoa, aí você tem que olhar o seu amor próprio. Aí você tem que olhar, gente, eu sou maior do que isso. Vai tomar bastante ayahuasca, vai trabalhar com reflexões, meditações, vai correr na praia de manhã, tarde, de noite, né? Vai respirar, vai chamar a amiga para repetir aquela minha história 200 vezes, mas, pelo amor... Mas, e boa amiga ouve, hein? Nossa, mano. É verdade. Silvio, olha, eu acho que nós vamos ter que fazer outra live, que foi muito boa. Quem gostou, vai dando coraçãozinho aí. A Irene está aqui falando, já saiu dessa, amiga. Sim, e é tão interessante porque, às vezes, o que a gente faz, eu percebo assim, que quanto mais a gente entra nisso, estuda isso, a gente tem a crença realmente de que nós estamos imunes só pelo intelecto. Nós não estamos imunes só pelo intelecto, nós estamos imunes quando a gente tem coragem de olhar e falar assim, agora eu não passo mais por essa rua. E às vezes, eu peguei a rua, eu conheço essa rua e eu não vou passar por ela mais, é tomada de consciência. Isso demora, isso demora, isso Chega demora, um né? dia, olha, querida, chega um dia que a mente diz assim, basta coração, não passa mais daqui, fica aí na sua, eu vou sair, entende? Tem hora, isso é aquele luto que eu falei, que para algumas pessoas, a gente conversou sobre isso essa semana, para algumas pessoas até dias, né? Para outras meses, para outras leva até anos, né? Eu acho anos, mais de um ano já um pouco exagerado. A pessoa que tem amor próprio, se trabalha e faz terapia e vai fazer alguns trabalhos aí, eu acho que um ano exagerado. Mas depende muito. Eu tenho uma amiga que perdeu o marido com acidente, né? Tinha 3 filhos pequenos, não tinha como. O cara deixou dívida na empresa dela, que ela perdeu tudo. Então, não tem como, né? Nossa, esqueceu o cara. E ela disse, Silvio, eu preferia ter perdido um grande amor com um desgaste de 10 anos de que perder um grande amor no auge do meu amor por ele e ele por mim. Não é fácil, não. Se você olhar por esse ângulo, ela tinha razão. Ela disse, eu preferia... de 40 a 50, muita gente se desgasta, 55 todo mundo se separa, minhas amigas estão todo mundo separado, eu perdi meu marido com 42 anos. E assim, eu sei que ele deixou dívida, mas a gente vivia para ter melhor, para tudo. Eu sabia que ele tinha, sabia que ele queria melhor. E eu não sei como administrar a dívida, não sei como administrar a perda, e ela fez terapia comigo. Mas assim, foi complicado, né? Muito complicado. Precisou ter uma coisa interessante, de o cara vir sonhar com ela, veio no sonho várias vezes, para ajudar ela a sair da dor. E ela acreditar que o cara não morreu. Você entende o que eu estou falando? Aham. É difícil demais, né? E é isso. E muitas vezes, o que é a dor também, quando você perde alguém que você ama muito? É, na separação, vou pegar uma separação, às vezes a pessoa sai gostando. Como é difícil enterrar quem está vivo, né? O luto também é o processo de você ir se Mas a Ida despedindo. falava, bote uma pedra, enterre. Bote uma pedra, diga, botei, enterrei, pronto. Mesmo para desenterrar, para o recomeço, para o novo, você tem que botar a pedra no atual. Não é a pedra no cidadão. Não é. É a pedra naquela situação, tudo que envolve aquela situação, inclusive no cidadão. Ponto. Botei a pedra, quero mais, aquela história desse jeito, eu não quero mais. Para daqui adiante, lá na frente, ele não venha, você queimou o feijão. Então, porra, bote essa pedra aqui agora. Gente, vocês acham que ela queimou ou não queimou o feijão? Contem pra mim. Ela queimou ou não queimou o feijão? Eu acho que ele comia feijão queimado toda a vida e não percebeu.
Ó, estamos, eu acho. Gente, estamos terminando, 25 segundos. Gratidão enorme. Silvio, muito obrigada. Gratidão mesmo, viu? Adorei. Ó, a Yara disse que não, o não queimou. Isso mesmo, Cris. Os ciclos se fecham e precisam se fechar com o adulto, né? A gente no adulto, na honra. Ó, tá falando que não queimou o feijão.